Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, trocar uma ideia sobre o RBRX, o multi-estratégia da RBR, né? E conforme eu já falei com vocês inúmeras vezes, minha visão pessoal é que no futuro não teremos mais FOFs, teremos apenas ativo multi-estratégia, né? Minha visão é o futuro para esses produtos. Porque, já expliquei para vocês inúmeras vezes, o FOF, quando ele chega num certo PL, um certo tamanho, acabou, ele trava. Ele trava, literalmente. É o que acontece com o BCFF, por exemplo. Ele trava. Então o BCFF está querendo virar hedge fund para poder destravar isso. Então, a partir do momento que o fundo trava, acabou. Fica o potencial de giro, de ganho e tal, ele se perde, né? E é bem complicado, fica tudo mais difícil. Então, quando o FOF e quando o mercado entende que o caminho é virar hedge fund, isso dá facilidade. Cara, eu falo isso direto. Imagina num cenário macro de mercado ruim, igual a gente estava vivendo, tudo nas mínimas ali, você tendo um imóvel dentro de um fundo. Você vende um imóvel, meu irmão, você fala, deixa eu fazer um lucro, ter potencial de jogar sua cota para cima, ir patrimonial, etc, etc, etc. Você ainda consegue pegar o principal de volta e comprar outros ativos, né? Enfim, vamos falar um pouco do fundo aqui. 9,55 patrimonial, fundo de 300 milhões, tem uma reservinha de 5 centavos aí, lembrando que ele é base 10. Ele tá bem papelado, cada dia mais, né? E é engraçado, porque você pode ver essa questão de movimentação e tal, como é que trabalha. Comparem depois esse fundo com o próprio fundo da própria gestora, o RBRF, que é o FOF, tem 1 bi, que já tá ali no limite, não consegue se movimentar muito. Esse cara aqui, ó, vai pra lá, vai pra cá. É muito mais ativo que o outro produto, e a gente vai ver isso no comentário aqui do mês. Ele pagou 11 centavos, são 12 mil cotistas. Então, hedge fund e tal, não sei o que, pode investir em tudo, né? Aqui ele começa falando que pagou 11 centavos e tal, em linha com Garnas, tem uma reserva de 5 centavos, cenário macro continua volátil. Aí, diante desse cenário, seguimos com a alocação em investimentos estruturados com menor sensibilidade, e o que dá uns 4 operações de crédito, comparado com 4 CRIs. 31 milhões, 11,3% do PL. Ali bota aqui as operações que eu boto, tudo operação CDI, né, e uma PCA aqui. Aí ele coloca, além disso, dado o cenário macro desafiador, desde março começamos a desinvestir de forma relevante a estratégia de FIIs. Era 11% hoje está 11% do PL, era 27% do PL. Reduziu em 1/3. Reduziu para 1/3 do que era anteriormente. E, cara, isso é interessante da gente ver. Porque é um fundo, o fundo grande consegue fazer isso. Imagina um FOF que compra CRIs, né? Que o primeiro passo do FOF virar hedge fund é ele começar a comprar CRI. Né? Ele vai ali flertando com a ideia. Imagina ele precisar vender 1/3, né? Um fundo de 1 bi, vender 300 milhões. Não vende, cara, não vende, gente. Entendam isso, não vende. Muito difícil conseguir vender esse volume de dinheiro com a liquidez que a gente tem hoje. Né? Para você ter ideia, um fundo de 1 bi de reais, para ele ter uma posição assim, que ele teria algum tipo de liquidez, putz, ele teria que ter, sei lá, mais de 50 ativos, para ele conseguir talvez fazer alguma coisa. Né? Que se ele tivesse 50 ativos aí, ficaria até razoável, mas vai achar 50 fundos bom para comprar, mas mesmo assim ainda é bastante. Não tem, você não acha 50 produtos, por exemplo, você não acha 50 fundos com uma liquidez de 10 milhões, que seria uma liquidez boa para trabalhar. Então assim, é bem complicado. E aí você vê um fundo pequenininho, como é que ele consegue trabalhar, porque você pega aqui, ó, ele reduziu de 27% para 11%, é um fundo de hoje 300 milhões de reais. Cara, nós estamos falando de uma posição que era de 100 milhões que caiu para 30, 70 milhões que ele vendeu. É pouco. 70 milhões é muito pouco. Para você pensar, um FOF de 1 bilhão, ele tem posições de um fundo de 70 milhões de reais. Até mais que isso. Né? Então é complicado. Né? Então a gente está vendo aí. Aí ele pegou, né, vendeu bastante coisa, ele pegou esse dinheiro, jogou em LCI para mitigar esse risco, deixa o dinheiro ali mais líquido e tal, para a hora que o mercado virar de vez, está virando, a hora que virar de vez, ele vai morder, né? Então ele pagou aí esse dividendo mais interessante por conta do FL, que fez um dinheirão, obrigado VBI, e o XPML. Ele também comenta que tem alguns eventos que podem trazer mais liquidez para ele, mais lucro para ele. A venda do HGPO e a venda aí da permuta que ele fez, esse Calé Jardins. O HGPO pode dar para ele 8 centavos por cota. O Calé Jardins pode dar de 30 a 50 centavos por cota. Lembrando, base 10. Nós estamos falando aqui ó,
vai dar próximo de o HGPO dá tipo um rendimento para ele, aproximadamente de lucro. O Calé Jardins dá um semestre inteiro de rendimentos para ele, né? A gente vê aí o potencial de ganho que esse fundo tem. Descendo, aqui é a estratégia dele, né? Tudo que ele investe, CRI, liquidez, FIIs, ações, special situations, que são permutas e tal, enfim, teses diferenciadas aí, né? E a gente vê. Aqui é a tabela de sensibilidade das operações IPCA e CDI, né? Aqui todas as posições que ele tem, ó. Olha lá, os CRIs, a carteira, ela é 35% CDI mais 4, 14% IPCA mais 10, totalizando os 49% do PL. Tem os fundos imobiliários. Olha quantos fundos que ele tem. Olha, pouquíssimos fundos, cara. Pouquíssimos fundos. Né? A carteira de fundos imobiliários dele é bem pequenininha. Bem pequenininha. Em quantidade de fundos, né? Bem focada. Por exemplo, a HGPO vai fazer um ganho gigantesco, né? E aqui a permuta e os outros desenvolvimentos que ele tem, né? E ações aqui que ele tem. Allianz Sonai. Então a gente vê aqui a carteira dele e tudo. Nesse mês, praticamente não teve ganho de capital. O mercado virando, final de semestre. Geralmente o FOF dá uma segurada na mão no final do semestre para poder entregar os lucros. E aí, quando o semestre vira, ele vai lá e volta a fazer ganho de capital, né? Nesse ano, 2024, ele fez aí um ganho de capital assim, absurdo, né? Estamos falando de 7 milhões de reais no ano. Até então, né? Nesse primeiro semestre. O fundo teve 19 milhões de reais de receitas, praticamente metade das receitas vieram de ganho de capital. Um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos da metade, uns 40% aí, aproximadamente. Então o fundo teve um forte ganho nesse mês. E se a gente pegar desde o início, 20%. Olha só, 73 milhões de receitas, 15 milhões de ganho de capital. Né? Dá 20%. Né? Fazendo a conta aqui arredondada. A gente consegue ver. E, cara, é basicamente isso. O Special Situations, galera, são aqui é a permuta que ele tá fazendo. Esse Calé Jardins aqui. Né? São 6 projetos e tal. Ele coloca aí e tal. Isso vai dar um dinheiro. Tem os galpões logísticos que ele está desenvolvendo também. Aqui o Calé Jardins, né? Esse prédio aqui. Né? Tem outros prédios. Então, assim, ele entra como permutante nessa brincadeira. Né? E aí, conforme esses negócios vão sendo vendidos, ele vai recebendo um dinheiro aí. Né? E vai embora. Então o Calé Jardins ele coloca, pagou 25 mil o metro e é para vender a 40 mil o metro. O ganho que os caras vão ter. Aí, só fazendo um parênteses aqui, claro, é residencial e tal, não sei o quê. Aí você pega, olha o ganho que os caras vão ter, né? Gigantesco, uma TIR maravilhosa. Aí você vê, tipo, sei lá, o TRXF fazendo aquele desenvolvimento do Albert Einstein para ganhar 8,5% ao ano, que é uma piada, né? Mas tá aí. Enfim, galera, é isso que a gente tem para comentar do RBRX, né? O fundo tá indo bem. Essas operações pontuais que ele consegue, cara, isso dá muito ganho, né? Isso dá muito ganho. E isso ajuda bastante. O HGPO, a venda deve... Caiu aqui. A venda deve ocorrer no segundo semestre, né? Então, esse ganho deve vir em breve. Claro, vai ser parcelado e tal, mas já deve começar a vir parte desse ganho, beleza? Então, galera, valeu, tamo junto aí. Se gostou, já sabe, se inscreva. Gostou, mas ainda vem ser membro. Fui.